A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Ainda continuamos em setembro e neste setembro relembramos este problema de saúde pública que é o suicídio. Portanto, falamos aqui do setembro amarelo. E nós sabemos que as depressões estão relacionadas com o suicídio. E vamos aqui falar, pelo menos aqui, dar aqui uma ajuda para que, se possível, e se quisermos todos, alterar estas taxas elevadas, quer de depressões, quer de suicídio. Uma das coisas é estarmos ocupados. O problema é que existem 3 tempos. O passado, no qual os erros que cometemos não podem ser corrigidos porque ninguém consegue ir lá atrás e fazer de forma diferente. Existe o futuro, que ainda não chegou, e há muita gente lá à frente a tentar controlar tudo e todos. E há o presente, que nos dá serenidade. Por isso, os conselhos da prece, da meditação, do trabalho útil, para quê? Para nos chamar ao presente. Porque o presente é o grande presente que todos nós precisamos, para estarmos mais serenos. Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso do mês que vem. É o pão nosso de cada dia. Isto tem a ver não só com o alimento material, mas sobretudo com o alimento espiritual, para a nossa mente estar mais quieta e não tão acelerada. Estar preso no passado é meio caminho andado para a depressão. Se estivermos, é claro, demasiado tempo ancorados no passado. Porquê que isto me aconteceu? Logo a mim. Pensamentos desse género, não é? Que desgraça foi esta? E ficamos a remoer, até que o espírito, através da sua casa mental, vai lesar o órgão físico, que é o cérebro. E deixa de segregar aquelas endorfinas que são geradoras de equilíbrio, de harmonia. Também aquele que está muito à frente no futuro está constantemente ansioso. A ansiedade também cansa, também nos faz adoecer. Por isso, estarmos no presente. É sinal também, caros amigos, que se estamos demasiado no futuro ou demasiado no passado, é porque também podemos ter, se calhar temos tempo livre demais para estar a pensar desta forma. Porque se estivermos ocupados, e quanto mais ocupados estivermos, melhor é para a nossa mente. Quantas pessoas não anseiam pela reforma e chegam à reforma e entram em depressão porque não se prepararam para a reforma? Reformado não é estar parado, sem nada a fazer. Pode ser ler, pode ser caminhar, pode ser cultivar a horta, pode ser conversar, mas não estar constantemente sentado em frente ao televisor. É a ocupação. Nós não vivemos num mundo como o nosso para estarmos a gozar férias prolongadas. Não. É necessário saber ocupar-nos com coisas úteis. Uma dessas coisas úteis é o voluntariado. Quantas e quantas instituições só aqui na nossa ilha precisam de voluntariado? Quando se faz um peditório, é um problema para arranjar voluntários à porta das superfícies comerciais, por exemplo. Quer a pedir para as pessoas, quer a pedir para os animais, quer a pedir para tantas causas nobres. Falta de voluntários. Então, no pós-pandemia, então diminuiu ainda mais. Parece que nos viramos ainda mais para nós próprios, para o nosso umbigo. Parece que o egoísmo cresceu. O individualismo. Mas isto, desta forma,
não vamos chegar lá. Precisamos, de facto, de nos ocuparmos cada vez mais. Tanta gente com tanto tempo livre que pode fazer voluntariado. No dia 5 de dezembro, todos os anos, se comemora o Dia do Voluntário. Não é? Segundo definição das Nações Unidas, o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. No Livro dos Espíritos, um livro que faz parte da base da doutrina espírita, encontramos os seguintes esclarecimentos dados pelos espíritos superiores em respostas dadas às questões preferidas por Allan Kardec. Na questão 766, pergunta assim: a vida social é uma obrigação natural? E eles respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Na questão seguinte, 767, questiona Allan Kardec: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E eles respondem: sim, uma vez que os homens procuram por instinto a sociedade para que todos possam concorrer para o progresso ou se ajudarem mutuamente. E mais à frente, na questão 825, há posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de liberdade absoluta? Eles respondem: não, porque todos necessitam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Não é preciso nenhum esforço para se verificar o quanto a sociedade humana experimenta enormes dificuldades individuais e coletivas de todos os tipos. Se as leis humanas estabelecem critérios para a convivência social atingir o máximo de harmonia, as leis divinas, no campo moral, estabelecem critérios para o espírito imortal que pré-existe e sobrevive à vida física. Fundamentada nas lições de Jesus Cristo, que para os espíritas é o guia e modelo máximo dado por Deus, a doutrina espírita preconiza os seus ensinamentos para a convivência e Jesus estabelece como lei o amor ao próximo, ao dizer: amarás ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isto podemos encontrar no Evangelho de Mateus. E ainda acrescenta: e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Enquanto seres humanos, todos temos necessidades materiais e subjetivas, individuais e coletivas, que só podem ser satisfeitas direta ou indiretamente por outras pessoas e vice-versa. Os governos têm algumas dessas necessidades de cunho eminentemente social nos seus mais diversos níveis, diretrizes e mecanismos de trabalho para a atuação direta, no sentido de eliminar ou minimizar as necessidades dos menos favorecidos. Infelizmente, porém, e sem qualquer juízo de valor, a ação governamental não tem alcançado o mínimo de sucesso nas suas investidas, bastando ver quantas andam, por exemplo, as áreas da educação, saúde e trabalho, que resultam numa massa humana sem as mínimas condições de sobrevivência. É nesse campo, o das necessidades humanas, que surgiu e se fortalece a cada dia, digamos, o chamado terceiro sector, através de organizações não governamentais, que são entidades filantrópicas, organizações da sociedade civil, de interesse público, organizações sem fins lucrativos e outras formas de associações civis sem fins lucrativos. Em contrapartida, porém, em nenhuma época da história
humana se registrou tantas ações voluntárias para a melhoria da dignidade humana. Nunca existiram tantas pessoas e entidades voltadas para o voluntariado no mundo para produzir melhores condições de vida para todos. Quando muitas vezes se diz que o mundo está cada vez pior, não. Nunca houve tanta associação a surgir todos os dias para ajudar. É a beneficência que vem paulatinamente a ser implantada na nossa sociedade, mas é preciso entender de forma correta a beneficência e a forma de colocá-la em prática. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se, inserida por Allan Kardec, importante resposta do Espírito São Luís a respeito, que diz assim: é correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? Não, pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar, porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmãos em todos os seus semelhantes, e quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem a crença, nem a opinião, no que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos, se rejeitasse o infeliz por ele ter uma crença diferente da sua? Portanto, que o socorra sem lhe interrogar a consciência, porque se ele for um inimigo na religião, será um meio de fazer com que ele a ame. Repelindo, fará com que ele a odeie. Assim, a prática do bem se firma como o amor pregado por Jesus e que, mais dia menos dia, será de forma natural implantado por nós, afastando-nos do egoísmo que mantém o estado de sofrimento alheio pela ausência da nossa participação voluntária. Há uma interessante conclusão a que chegou Alfred Adler, psicólogo de Viena, que fundou a psicologia do desenvolvimento individual. E ele diz assim que é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Este grande cientista do psiquismo humano confirmou na prática que o efeito produzido pelo bem aos outros resulta em benefício próprio a quem o pratica, como deixou claro nas suas orientações Jesus, o Cristo. Aliado a esta questão do voluntariado, precisamos, caros amigos, exercitar em nós este sentimento que se chama compaixão. E se formos a um dicionário, este termo é definido como um sentimento piedoso e de simpatia que fomenta um impulso de ternura para quem sofre. Mas esse sentimento é muito mais do que sentir piedade, pois ele é caracterizado pela empatia em relação às tristezas das pessoas. Quando alguém está a sofrer, compaixão é aquela vontade de querer ajudar, fortalecer, consolar e também dar certo suporte emocional. Portanto, isto é diferente de sentir pena, porque de sentir apenas pena acaba por não acrescentar em nada a quem sofre e ainda desmotiva quem a sente. Um indivíduo que se sensibiliza com a fragilidade ou até mesmo com algumas circunstâncias de vidas alheias possui compaixão e tem a ciência de que compreender tudo o que ocorre ao seu redor e não se importar só com a própria vida é um ato generoso que pode transformar o mundo e a forma de lidar com o próximo. A palavra empatia deve estar presente no nosso dia-a-dia, mesmo que não conheçamos muito bem. Todos costumam dizer: tenha empatia pelo próximo. Mas saibamos que só isto não basta.
A empatia faz parte da compaixão, mas esses sentimentos são diferentes. A compaixão tem o foco de realmente melhorar ou aliviar os sentimentos ruins que alguém sente, ou até mesmo ser um ombro amigo para aqueles que passam por momentos difíceis, enquanto a empatia consiste no ato de partilhar e compreender os sentimentos sem julgamentos. Conclui-se assim que o sentimento de compaixão é uma evolução da empatia, pois muito mais pode ser feito por alguém além de compreender. E a compreensão, caros amigos e ouvintes, a compreensão é o primeiro passo. É o primeiro passo. Como seria um mundo se houvesse mais compaixão? Todos sabemos que cada ser, cada um de nós, é singular e que todos nós temos problemas. É comum perceber que essa singularidade, por muitas das vezes, é tratada de uma forma como se ninguém mais existisse no mundo. Se uma pessoa está num momento incrivelmente feliz, geralmente é essa felicidade que importa. Se houver alguém a passar por um momento difícil, a pessoa feliz raramente dará ouvidos para ela, ou quem sabe, disponibilizará um ombro amigo. Podemos chamar esse ato de egoísmo, mas acreditem que na maioria dos casos as pessoas realmente não estão a observar e não estão atentas ao que os outros vivem e da forma como vivem relativamente aos seus sofrimentos. Se o mundo fosse repleto de gente que sente compaixão, tudo seria muito, mas muito diferente. Este, caros amigos, é um dos sentimentos mais essenciais para que a paz exista e seja mantida na humanidade. Pois, a partir do momento em que uma pessoa ajuda a outra, se inicia aqui um ciclo onde, aos poucos, deixamos de pensar somente em nós e começamos a fazer aquilo que Jesus aconselhava. Jesus trouxe esta grande novidade, que é a importância do outro, a importância daquele que sofre e a prática da solidariedade. Todos nós temos capacidade de fazer mais e melhor se nós deixarmos de estarmos demasiado cabisbaixos, olhar para o chão. Mas se levantarmos a cabeça, se olharmos para o alto, se começarmos de uma forma efetiva a viver mais a nossa espiritualidade, pois nós somos espíritos. Espiritualidade, caros amigos, é algo individual e cada um vive à sua maneira. Existem os materialistas que não acreditam em mais nada após a morte do corpo físico, que tudo acaba com a morte. E isso, essa noção materialista é geradora de muitos males. Mais uma vez menciono aqui o caso do suicídio. Pensam que tudo acaba com o suicídio. Não. A vida continua no além-túmulo. O espírito é imortal. Portanto, não resolve coisíssima nenhuma. Por isso, mais uma vez, o apelo é: peçam ajuda. Abram-se com as pessoas. Falem. Por mais grave que julguem ser o problema, falem com alguém. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Quantas vezes pessoas desistem de viver por algo que pode ser resolvido com a união, com um ombro amigo, com companheiros, com amigos. Há sempre alguém pronto a ajudar. Sempre. Que olhemos mais nos olhos uns dos outros. Que dialoguemos mais. O mundo está a precisar de diálogo. E nós estamos, neste período pós-pandémico, nós estamos cada vez mais de costas voltadas uns para os outros. E isso, meus amigos, não pode acabar bem. Basta somar 2 mais 2. É lógico. Agora, quando nos unirmos, quando nos virarmos uns para os outros, quando nos ajudarmos uns aos outros, aí sim
a vida mudará. Quem se recorda do sismo de 1980, com a destruição das habitações físicas, as pessoas tornaram-se solidárias, voluntárias. Os serões à noite, claro, os serões costumam ser à noite, a família unia-se, conversava à luz da vela, enquanto a energia elétrica não foi reposta, não era reposta. À luz da vela de candeeiro, as pessoas conversavam, distribuíam alimentos, dividiam as coisas. Porque será que estamos à espera que ocorra um evento físico para nós nos unirmos? É isso. Caros amigos, a coisa costuma-se dizer ou vamos a bem ou vamos a mal, não é? É aconselhável que nós comecemos a caminhar nesse sentido do outro que sofre, e seguir cada vez mais os conselhos do Mestre Jesus. Está tudo no Evangelho. Não é preciso. Se todos os livros fossem queimados no mundo inteiro e se restasse apenas o Sermão da Montanha, já teríamos o suficiente. Leiam o Sermão da Montanha. Leiam a parábola do semeador. Leiam o Evangelho. Está tudo lá. Para uma maior moralização. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, vamos nos conhecer aos poucos. Vamos dar as mãos. Vamos trabalhar juntos, no mesmo sentido. A era do espírito já chegou. A era da espiritualidade. Porque o materialismo, caros amigos, irá falecer por falta de matéria. Vamos abrir as nossas mentes e vamos seguir em frente. Para aqueles que não acreditam na vida para além da morte, um conselho amigo: deem a vós mesmos o benefício da dúvida, porque quando o coração parar e o tronco encefálico, digamos, falecer, numa paragem cardiorrespiratória, quando morremos, por exemplo, vamos nos encontrar num ambiente diferente. E para que esse ambiente não seja assim muito, digamos, surpreendente, vamos dar o benefício da dúvida. Porque ninguém sabe quando é que vai partir. Ninguém. Só Deus sabe. Só Deus sabe, e infelizmente aqueles que decidem acabar com a sua própria vida física. Apenas a vida física, porque o espírito continua a viver. Caros amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. Para todos aqueles que sofrem, peçam ajuda. Não sofram sozinhos. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, um grande abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.